Bem, vamos lá, o vídeo de hoje é sobre uma das minhas personagens favoritas dos quadrinhos. Faz tempo que eu não falo dela aqui. Tô falando de Júlia. Tô aqui com a edição 28 de Júlia, Aventuras de uma Criminóloga, enviada para cá pela editora Mitos, tá? Quero falar um pouquinho sobre Júlia e sobre as edições, a publicação da série aqui no Brasil. Ela começou a ser publicada em formatinho pela Mitos lá nos anos 2000 em papel jornal. Tem várias edições aqui. Esse formatinho aqui, que era mais fininho, ele ganhou depois uma edição mais grossa, reunindo 2 volumes. Você vê que as capas têm a mesma diagramação. E aqui a história foi publicada até o número 200, tá? Hoje em dia a Mitos publica 2 séries de Júlia. Esta, que republica do 1 em diante, e esta que tem uma sutil capa diferente que publica do 200 em diante, tá? Então essa edição aqui traz a edição original italiana, número 227, publicada em agosto de 2017, escrita como sempre pelo Giancarlo Berardi, que é o criador de Júlia e também o criador de Ken Parker, aqui com a ajuda do Lorenzo Causa, e com arte do Luca Bonessi e do Valerio Piccioni. Tá aqui a capa, bem bonita, por sinal. Na parte de trás a gente tem uma prévia da próxima edição de Júlia. Aqui a lombada. Gostei dessas guardas aqui falando de Tex, Graphic Novel A Fonte da Juventude. E aqui mais um Tex atrás, tá? O que a gente tem em Júlia são histórias true crimes. A Júlia é uma criminóloga que ela dá aulas em uma universidade, ela presta uma espécie de consultoria e assessoria para o departamento de polícia da cidade onde ela mora, que é Garden City, em algum lugar perdido nos Estados Unidos, uma cidade fictícia, né? A Júlia tem as feições da Audrey Hepburn, clássica atriz dos anos 1960, 1950, 70 e tal, e é um dos quadrinhos mais legais que eu gosto, porque ele é escrito de maneira muito inteligente, muito intrigante pelo Giancarlo Berardi. O Berardi, ele estudou criminologia, se especializou no assunto quando resolveu que queria desenvolver essa série, então isso se reflete em roteiros muito bem desenvolvidos e que tem os 2 pés fincados no chão. É como se você estivesse, por exemplo, quando você pega uma edição de Júlia, é como se você estivesse assistindo um episódio de séries como Criminal Minds, como CSI, essas séries que têm esse apelo mais true crime, até em alguns momentos, quando é mais pesado, até como Law and Order, por exemplo, Special Victims Unit, todas essas séries que as mães gostam, a minha pelo menos adora, tá? Essa edição, ela traz uma história chamada O Segredo de Stan. E ela começa com um corpo sendo encontrado por estudantes de uma universidade. Aqui a arte. A arte é sempre bem detalhista em Júlia. Começa com um corpo sendo encontrado. E a polícia, logicamente, começa a investigar o que aconteceu para esse corpo aparecer. Paralelamente, a gente acompanha a história de Júlia com o seu mecânico de confiança, porque o assistente do mecânico aqui, ele some também. E a Júlia começa, para dar uma mão para o Nick, que é o seu mecânico de confiança, começa a investigar essa história. E essas 2 histórias, como você já deve estar pensando, elas se entrelaçam e têm um ponto em comum. O ponto em comum aqui é a presença de uma seita que faz uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas. E isso me lembrou algo que é bem comum. Sempre foi comum, né? Sempre tem aquele ditado que diz que todo dia sai um esperto e um malandro de casa, né? Mas essas seitas que prometem algo maravilhoso, um milagre, uma mudança de vida sem muito esforço, muitas vezes são confundidas inclusive com religiões, né? É algo que sempre existiu na humanidade e continua existindo. Então aqui a gente tem uma seita que prega uma espécie de retorno a uma vida mais simples, que inclui desde o afastamento de redes sociais e o consumo de alimentos não industrializados, que são aspectos bons, não são negativos. A gente pode
chegar nessa conclusão, né, até políticas um pouco mais problemáticas, bastante problemáticas, como o cerceamento à liberdade de expressão. Quem não concorda é apagado, simplesmente vai de arrasta para cima, né? E um controle absoluto sobre o pensamento das pessoas, fazendo com que essas pessoas tragam os seus lucros para essa seita. Então qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. A Júlia começa a investigar e vai ligando os pontos e chegando a uma conclusão. É uma crítica muito bem escrita, muito bem feita pelo Giancarlo Berardi a essa necessidade de pertencimento que nós, como seres humanos, sempre temos, sempre tivemos e sempre iremos ter, né? A gente procura, para validar as nossas crenças, o nosso modo de pensar, a gente procura estar ao lado de pessoas que pensam de forma semelhante. A gente procura os semelhantes para validar a nossa individualidade. E o Berardi faz essa crítica e conta essa história, explorando essa, dá para afirmar até essa necessidade quase básica do ser humano, de estar entre os seus, tá? Gostei muito, mais uma vez. Júlia é uma história em quadrinhos que, como eu disse, ela é muito fora da curva, tá? Roteiros interessantes, roteiros inteligentes, escrita muito bem feita, a arte muito competente. Todas as edições são em preto e branco e com esse formato italiano. Algumas são coloridas, mas aí geralmente com capa dura e tal. Mas é um quadrinho muito bom e para todas as idades, e principalmente para quem busca ler algo de qualidade fora da curva. Recomendo aqui, acabou de ser lançada pela editora Mitos. Essa edição tem tradução do Júlio Schneider, que é um tradutor emblemático aí dos quadrinhos da Bonelli, e mais uma vez, muito interessante a história. Não encontrei nenhum erro de português nem nada aqui, então recomendo bastante. Era isso, e essa foi a minha opinião sobre O Segredo de Stan, edição 28 de Júlia, Aventuras de uma Criminóloga. Obrigado a Mitos pelo envio desta edição, e obrigado a você por assistir até aqui, por comentar e por compartilhar comigo o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos. Até!